Então, continuando com o laboratório, na aula passada a gente ativou o SPF e o MPLS aqui dentro da rede backbone do provedor. Nessa aula a gente vai dar continuidade, vamos tentar concluir com a configuração da VPN Layer 3 e Layer 2. Vamos lá, vamos começar aqui com o PE. Para a configuração da VPN Layer 3, então só explicando o que vai ser a VPN Layer 3 novamente. Eu vou conectar através da rede do provedor, eu vou rotear a rede dos meus clientes, tá? De forma isolada. O que significa dizer isso? Significa dizer que, por exemplo, aqui o cliente 1, ele vai ser roteado através da rede do provedor de uma localidade, por exemplo, de uma matriz, até uma filial. Isso significa que essas redes aqui vão poder se enxergar através da rede do provedor. Uma VPN, só que a gente vai, ao invés de utilizar a internet, a gente vai utilizar a rede do provedor. A mesma coisa que o cliente 2, tá? E a grande sacada é que isso é feito de forma isolada. Existe um nível de isolamento muito bacana nesse recurso, que, por exemplo, embora essas redes estejam conectadas ao mesmo roteador, elas podem até utilizar as mesmas faixas de IP, como elas estarão associadas a VRFs diferentes aqui dentro do PE, elas podem usar a rede que ela quiser. Não existe conflito aí dentro da minha rede backbone. Por exemplo, se esse cliente quiser utilizar a rede 172.16.0.0 e esse daqui quiser utilizar 00, as duas redes vão aparecer na tabela de roteamento deste roteador, mas vão aparecer associadas a VRFs diferentes, o que significa que este roteador nunca vai conseguir pingar um roteador e nem enxergar um outro roteador, um host dentro da rede aqui. Os clientes não se enxergam, eles vão ficar isolados através das instâncias de roteamento que são as VRFs. Né? É como se fosse aí uma virtualização da tabela de roteamento. Eu crio uma tabela de roteamento separada para cada cliente. Então vamos lá. A primeira etapa, vamos começar aqui com o PE1. E detalhe, essa configuração ela só é feita aqui nos PS. Tá? Os Ps eles não têm nenhum conhecimento dessa VPN. Eles simplesmente comutam aí os labels. A partir do momento em que a gente habilita o MPLS dentro da rede, toda comutação ela passa a acontecer com base nos labels. No escopo dessa aula está explicando a parte teórica do MPLS. Então vamos para a parte prática que é o que nos interessa. Beleza? Aqui em PE1, a primeira coisa que eu preciso fazer é vir aqui em IP hosts e criar as VRFs. Eu já deixei criadas aqui as duas VRFs, mas vamos deletar aqui para criar do zero, para vocês verem como que é. Então eu dou um nome para VRF, então VRF-CE1, defino qual é a interface que vai participar dessa VRF. Deixa eu olhar aqui no diagrama. A VRF que está conectada ao CE1, a interface está conectada ao CE1, a interface Ether 2. Tá? Então, Ether 2. E preciso definir um identificador para essa VRF, que é alguns identificadores, que é o RD e o RT. Tá? Uma boa prática para essa identificação, isso aí precisa ser único, essa identificação precisa ser única para VRF em toda a rede do provedor, é você utilizar, por exemplo, o AS. A gente vai utilizar o nosso AS, a propósito, vai ser um AS privado, 65530, beleza? E aí, dois pontos, o ID desse cliente. Então, o que vai estar identificando o cliente, na verdade, na minha identificação, existem várias formas de identificar as VRFs. No meu caso, vai ser esse número 1 aqui que vai estar identificando. Esse 1 significa que é o CE1. Aí você pode controlar essa forma que você quiser. Tá? E aí eu vou definir esse mesmo valor para os três campos aqui, para o import route target e route target export também e router distinguish. Tá? Isso aqui que vai estar identificando a VRF do cliente dentro da nuvem do provedor. Então, ok, criei, copio isso aqui. Essa é do CE2, que está conectado a Ether 3. O ID dele é 2. Tá bom? Esses parâmetros aqui, o MPBGP vai transportar
entre os PS. Beleza, criadas as VRFs, tá? Eu vou criar as VRFs também aqui em PE2 para... Vou só ativar aqui as VRFs. Já estão criadas, tudo certinho. Pronto. Depois de criar as VRFs, eu preciso, voltando aqui em PE1, eu preciso configurar o MPBGP. Tá? O MPBGP é uma versão do BGP, na verdade é o BGP com uma community estendida para transportar, que foi alterada para transportar os parâmetros do MPLS. Vamos lá, aqui em Routing, BGP, vamos configurar aqui a instância, vamos definir o meu AS 65530. O router ID vai ser a loopback também, tá? Ok. Não preciso disso aqui. Não preciso redistribuir rota nenhuma. Aqui eu vou definir quais são as minhas VRFs. Na instância default, a VRF1 e quais que são a configuração do BGP para cada VRF. Eu posso redistribuir as rotas dessas VRFs de forma automática. Por exemplo, se eu fechar um OSPF com o meu cliente, eu posso receber essas rotas por OSPF e injetar dentro do BGP, dentro da VRF específica desse cliente. Por exemplo, aqui eu vou estar injetando as rotas estáticas diretamente conectadas dessa VRF. Eu vou fazer a mesma coisa aqui para o CE2. Prontinho, está configurada. Vou definir o meu peer. Tá? O que acontece? Opa, cadê minha topologia aqui? Sumiu? Sumiu minha topologia? Opa, voltou. Então, o que acontece? Esses PEs, eles vão fechar a seção BGP entre si. Estou aqui em PE1, eu vou especificar o peer, a loopback aqui de PE2. Por isso que é importante que a gente tenha o OSPF rodando redondinho, porque o BGP ele vai rodar em cima do OSPF, do roteamento do OSPF, tá? Então tá, o nome da instância, aliás do peer, PE1 para PE2, tá? O endereço de PE2, 2, tá? Next hop, eu vou forçar o self, vou ativar o multi-hop e tô com um probleminha agora de resolução, né? Porque não estou conseguindo enxergar o botão, aliás, aqui o botão de OK, não estou conseguindo enxergar o restante dos parâmetros. Tá, mas acredito que seja só isso aqui mesmo que eu preciso alterar. Aliás, o AS remoto vai ser 65530 também. Tá, acredito que seja só isso. E aqui vou ativar VPN, tá? O parâmetro de VPN e ajustar o update source para loopback, para que todas as atualizações, todos os pacotes do BGP sejam originados pelo IP da loopback. Beleza. Eu vou fazer essa mesma configuração aqui lá do lado do PE2. Então, novamente, routing BGP. Vou editar a instância default, colocar o AS 5530, o router ID 200.0.0.2. Vou aplicar. Venho aqui na VRF, vou adicionar as VRFs. Espera aí, já está criado aqui. VRF CE1. Aplico. Copio. VRF CE2. Prontinho. Venho aqui e vou definir o meu peer. Então aqui é PE2 para PE1. Instância default. Endereço de PE1. AS de PE1. Force self e multi-hop. Aqui e ativo aqui o transporte da VPN e ajusto o update source. Pronto, basicamente é isso. Vamos ver se a sessão estabelece. Pronto, está aqui estabelecida.
Vamos ver se eu já tenho aqui alguma informação na tabela de roteamento, se o BGP já transportou isso daí. Já está aqui, ó. Eu já estou conseguindo enxergar a rede 10.0, que é essa rede aqui de CE1, por dentro da VRF1 aqui em PE2, quer ver? Então tá aqui, ó, rede 0, 10.0.0.0/30, dentro aqui da VRF de CE1, tá? E tenho aqui a rede 20 que está diretamente conectado aqui também a VRF CE1. Olha só que bacana. Vamos testar? Vou tentar conectar aqui no... Deixa eu ver aqui qual que é o IP. 511 aqui do CE1 e 512 aqui do R2 aqui, né? 511. Vou aqui tentar pingar lá em... Deixa eu ver aqui qual é o IP. Esse aqui deve ser o 21, esse aqui deve ser o 22, né? 10.0.0.22. Funcionando a nossa VRF, então a nossa VPN está funcionando. Tá, eu vou só subir aqui a outra máquina, que eu estou rodando esse lab dentro de uma outra máquina real. E aí eu estou com um pequeno bug aqui de memória. Só vou subir aqui as outras máquinas do laboratório.